Como preparador sobrevivencialista, gostamos de utilizar paracorde e cordas em praticamente tudo. De chaveiro, na alça da mochila, também no volante do carro, e que nesse caso no meu carro está péssimo. Pode ver aí. E nada melhor do que utilizar uma corda ecológica 3 milímetros de 10 metros junto com uma fita de fusão para fazer a renovação desse volante. Me acompanhe aí para ver como que vai ficar. E caso você queira fazer no seu volante também, siga aí os passo a passo que eu vou estar mostrando. Enquanto isso, em que você está me assistindo, eu quero bater um papo com você falando sobre manipulação midiática. Sim, eu vou te dar aqui 10 pontos em que a mídia nos manipula. Esse estudo foi feito pelo Noam Chomsky, que é um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano. Ele foi reverenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das mais renomadas figuras no campo de filosofia analítica. Ele diz que em um estado totalitário não se importa com o que as pessoas pensam, desde que o governo possa controlá-las através da força. Mas quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que as pessoas pensam, e a maneira típica de fazer isso é através da propaganda. E ele fez um estudo em que a mídia utiliza de 10 estratégias para nos enganar, para nos manipular. Então, quero comentar com vocês e eu duvido que você não tenha caído em uma, pelo menos. Porque todas elas são colocadas praticamente ao mesmo tempo, todos os dias, na nossa vida. Antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha e você está no canal Águia Prepper. Aqui nesse canal a gente fala sobre temas ligados à preparação e à sobrevivência. Então, se você curte esse tipo de tema, se inscreva aqui no canal. A primeira estratégia é a distração, que é como uma forma de desviar a atenção do público com informações insignificantes. Você já deve ter percebido isso. Quando algo está para acontecer, todo mundo está prestando atenção, uma coisa nada a ver toma todo o tempo da audiência. Isso é uma estratégia chamada a estratégia da distração, em que coloca coisas insignificantes para evitar que a audiência, que nós nos preocupemos com os temas realmente importantes e que podem mudar a nossa vida. A segunda estratégia é criar problemas e depois oferecer soluções. Já viu muito isso? Eu tenho certeza que principalmente na cara de político, nas palavras de político, você sempre vê isso. Eles criam os problemas e depois eles fazem ou nos oferecem as soluções. Esse é um método chamado de problema, reação e solução. Eles criam um problema, que é uma situação prevista para causar certa reação. Por exemplo, eles criam uma crise econômica para fazer aceitar um mal necessário, ou um retrocesso de direito, ou você aceita algo porque é para um bem maior. Você já ouviu isso passado. Fique uma semana em casa. Não posso falar muito tempo, porque senão pode dar problema. Terceiro, a estratégia da gradação. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, tipo a conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, como o neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não se asseguram a um ingresso decente de vida, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez. Quarta, a estratégia do deferido. Outra maneira de fazer aceitar uma decisão impopular é a de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura. Lá na frente, é mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência de esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã.
e que o sacrifício exigido hoje poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para acostumar-se com a ideia de mudança e de aceitá-la com resignação quando esse momento chegar. Estamos com camisetas com estampas exclusivas aqui no canal. Se você tiver interesse, o link está no primeiro comentário fixado. Não deixe de conferir. O quinto método: dirigir-se ao público como criança de baixa idade. Você já deve ter notado, a maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discursos, argumentos, personagens e entonações praticamente infantis, muitas vezes próximo à debilidade, como se o espectador fosse um menino de baixa idade ou que tivesse alguma deficiência. Quanto mais se tente buscar enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Sabe por quê? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestão, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico como a de uma pessoa de 12 anos ou menos idade, ou menor idade. Sexta estratégia: utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acessos ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Nesse tipo de quesito, quando nós temos um ponto em que achamos que pensamos, já estamos sendo manipulados. Sétimo, manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e métodos utilizados para controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores a classes sociais superiores sejam e permaneçam impossíveis para o alcance das classes inferiores. O canal está com uma rifa solidária para aquisição de um aparelho auditivo da marca Audion. Quem tiver interesse, o link está no primeiro comentário. Estimular o público a ser complacente na mediocridade. Olha só, promover ao público a achar que é moda o fato de ser estúpido, de não estudar, de ser vulgar, de ser inculto. Te lembra algo? Fazer um indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de suas parcas capacidades ou de seus poucos esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, contra as autoridades, o indivíduo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado extremamente depressivo, do qual um de seus efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação não há nenhum tipo de ação ou uma revolução ou cobrança do estado atual em que o indivíduo se encontra. Antes de continuar com a nossa última manipulação mediática, você já deu o seu like? Você já se inscreveu aqui no canal? Isso é muito importante para que o canal continue crescendo e que ele seja mais visível na plataforma do YouTube. Décimo, conhecer melhor o indivíduo do que eles mesmos se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado crescente brecha entre os conhecimentos do público e aquelas possuídas e utilizadas pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto da forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece a si mesmo. Isso significa que, na maioria dos casos, o sistema consegue exercer um controle maior
e um grande poder sobre os indivíduos do que o próprio indivíduo a si mesmo. Bom, agora você sabe um pouco mais para não ser manipulado ou perceber uma manipulação. Como preparador, tento trazer não só conceitos de sobrevivência, mas conhecimento de defesa, conhecimento intelectual, para que você tenha uma capacidade melhor de reagir diante as emergências ou não ser levado pelas suas emoções. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e haga caolha. Desligando.